Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com notícias animadoras, notícias boas aí referentes à rodada que terminou ontem aí com alguns resultados que vão ajudar e ajudar muito o Vasco aí nessa briga contra o rebaixamento. Então a gente vai fazer uma análise do que aconteceu nesses jogos de ontem, vamos falar também sobre a situação de momento aí da tabela do Campeonato Brasileiro e vamos trazer também todos os detalhes da próxima rodada, dos próximos jogos aí envolvendo os times que estão ali na luta contra o rebaixamento e também todos os detalhes do próximo jogo do Vasco nesse domingo, já contra o rebaixado América Mineiro em São Januário. Então já quero convidar você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa gigantesca família vascaína aí de quase 500 mil inscritos aqui no canal e também peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo e quem puder também compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook e também seguir a gente nas nossas redes sociais. Vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem Instagram, Twitter, TikTok, todas as redes sociais para você acompanhar o nosso trabalho por lá também, beleza? E antes da gente começar o vídeo de hoje, deixar um recadão aqui da Mais Ágil, a empresa que ajuda você vascaíno a sacar o seu FGTS, né, o seu fundo de garantia de forma antecipada. Quem quiser, entre em contato com eles. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas você consegue ter acesso a essa grana. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando sobre a rodada, né? Uma rodada que teve desfechos ali, mais uma vez surpreendentes, né? Briga na liderança muito ali complicada, né? O Botafogo ontem mais uma vez levando uma virada ali de 4-3 para o Grêmio, né? Já tinha perdido para o Palmeiras, né? Da mesma forma, depois foi derrotado pelo Vasco. O Botafogo ontem conseguiu uma proeza de 4 derrotas consecutivas no campeonato e ainda assim se mantém na liderança, né, para mostrar, né, que o Botafogo no primeiro turno realmente fez uma pontuação tão boa, que ainda está conseguindo manter essa gordura, né, e tivemos outros resultados também na briga contra o rebaixamento, né, eu vi muita gente reclamando, pô, Mário, o Santos ganhou, prejudicou o Vasco, pô, Mário, Cuiabá podia ter empatado ou perdido ali, acabou vencendo do Bahia, acabou prejudicando ao Vasco. Eu vou falar para vocês, eu acho que o único resultado que talvez pudesse ser um pouquinho melhor realmente foi essa vitória do Santos contra o Goiás, mas ainda assim não foi um péssimo resultado. Então o Goiás em casa perdeu do Santos por 1-0, né? Com isso o Goiás ficou ali com 35 pontos. Vou falar para vocês, praticamente rebaixado. Vamos falar sobre tabela já aqui, né, no decorrer do vídeo. O Santos com essa vitória deu um salto ali para 41 pontos nesse momento. Tivemos também o empate entre Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians jogando em casa, tá querendo se complicar, deixou o Galo empatar e quase virar essa partida. Com isso, o Corinthians também pulou para 41 pontos. O Bahia jogando em casa se complicou, perdeu feio do Cuiabá. Parece que a crise lá no Bahia tá instaurada, o momento lá realmente é de muita pressão da torcida, né? O Bahia perdeu por 3-0 com direito a um jogador expulso, né? Então realmente a situação do Bahia nesse momento muito complicado, o time não tá jogando bem, a situação por lá tá feia também. E o outro jogo, realmente a gente já tinha falado, que foi a derrota do América Mineiro por 3-0 para o Coritiba, né? Que acabou ali fazendo com que o América Mineiro, matematicamente falando, já esteja rebaixado para a segunda divisão no ano que vem. Então a situação de momento de tabela é a seguinte: o Santos, com a vitória de ontem, pulou para a 13ª colocação ali, brigando por vaga de Sul-Americana, né? O Santos chegou a 41 pontos, lembrando que o Santos agora tem um jogo a mais do que o Vasco, né? E o saldo de gols do Santos é um saldo muito pior do que o da equipe vascaína, então ainda não descarto o Vasco brigar, né, por posição com o Santos aí na frente do Campeonato Brasileiro. Atrás do Santos vem o Corinthians, também com 41 pontos, né, mas com uma vitória a menos que o Santos no momento. Por esse motivo o Corinthians está atrás ali na 14ª colocação. Na 15ª colocação, apesar da derrota de ontem, ainda vem o Bahia, né, com
37 pontos, um jogo a mais que o Vasco e com um saldo ali que começa a ficar perigoso pro lado do Bahia, né? Se o Bahia der mais um deslize aí, ou se o Vasco vencer esse próximo jogo, ou até empatar com o América Mineiro na próxima rodada, a gente já ultrapassa o Bahia em número de pontos, né? E a gente ficaria com o mesmo número de jogos aí que o tricolor baiano. Na 16ª colocação veio o Vasco, fora da zona de rebaixamento, com um jogo a menos ainda, né? Lembrando que o Vasco não jogou essa rodada, jogo que só vai acontecer contra o Cruzeiro no dia 23 de novembro. O Vasco também tem 37 pontos e ali na zona de rebaixamento, 17º colocado é o Cruzeiro, também com 37 pontos e 2 jogos a menos, um contra o Vasco e um contra o Fortaleza. Em 18º, agora muito complicada a situação, vem o Goiás com 35 pontos e um jogo a mais que o Vasco. Em 19º, veio o Coritiba com 26 pontos, aí praticamente rebaixado, ainda tem ali 1% de chance, né, de conseguir se safar, praticamente impossível, mas esse 1% de chance do Coritiba pode ajudar o Vasco, e eu vou explicar para vocês por quê, né? Porque agora na próxima rodada, o Coritiba joga em casa, né? Joga no sábado em casa contra o Cruzeiro, e o Coritiba praticamente sem nada a perder, né? As chances são muito pequenas de conseguirem se safar do rebaixamento, mas o Coritiba do dia para a noite começou a jogar um bom futebol, né? Ganhou do Cruzeiro, fez jogo duro contra o Internacional, né? Então o Coritiba começou a reagir nessa reta final e pode ajudar o Vasco, né? Se o Coritiba empatar ou vencer o Cruzeiro nesse final de semana, pode, afundar ainda mais a equipe cruzeirense. Então teremos jogos importantes para a gente acompanhar de perto nesse final de semana, né? Jogos aí que vão definir ainda mais essa situação de rebaixamento. São esses: Coritiba e Cruzeiro, jogo que acontece no próximo sábado. Teremos o Grêmio jogando em casa, o Grêmio embalado depois de mais uma vitória ontem, né? O Grêmio consegue 4 vitórias consecutivas, ontem com 3 gols do Luiz Soares, craque de bola, né? O Grêmio encara o Corinthians em casa, em Porto Alegre, né? O Corinthians aí vindo também numa draga do caramba, né? Realmente não conseguindo fugir dessa situação de rebaixamento, e o Grêmio brigando agora por título do Campeonato Brasileiro. Então vou apostar todas as minhas fichas que o Grêmio vence essa partida, né? E segura o Corinthians ali com 41 pontos, aí lembrando que o Corinthians vai ter um jogo a mais do que o Vasco aí nessa rodada. Temos também um clássico paulista aí que importa muito pro Vasco, Santos e São Paulo. São Paulo aí que, apesar de já classificado para a Libertadores do ano que vem, tá mostrando que tá levando o Campeonato Brasileiro a sério, tanto é que na última rodada agora venceu o Red Bull Bragantino, né, num clássico ali paulista que valia pro Red Bull uma possível liderança do Campeonato Brasileiro. Então São Paulo aí entrando para jogar sério e com certeza contra o Santos vai fazer de tudo para vencer essa partida, porque é rival, quer ver o Santos mal, então não duvidaria se o São Paulo aí empatasse ou vencesse esse jogo contra o Santos. Teremos em Minas Gerais, o Atlético Mineiro, que está brigando por vagas de Libertadores, encarando o Goiás. Uma vitória do Atlético Mineiro contra o Goiás pode afundar ainda mais a equipe goiana aí, já para uma queda para a Série B no ano que vem. E temos também o Bahia em casa, o Bahia em crise, um Bahia pressionado, jogando contra o Atlético Paranaense, né, que vem também brigando por vaga de Libertadores. Então, em caso do Furacão conseguir um empate ou conseguir uma vitória lá na Bahia, né, contra o Bahia nesse final de semana, também pode favorecer demais a nossa equipe vascaína, né? E aí temos também o jogo do Vasco, né? A partida que o Vasco encara o já rebaixado, né? O único time já rebaixado matematicamente, América Mineiro. Lembrando que ontem o América Mineiro definiu a demissão do treinador e de toda a comissão técnica, né? Depois da goleada sofrida por Coritiba em casa nessa última rodada. E o Vasco, por outro lado, né? O Vasco vai contar com reforços importantes, tem a volta do Rossi, tem a volta do Marlon Gomes. O Vasco vai contar aí, obviamente, né, com um time completo, força máxima. O Ramon Dias aí vai ter o apoio da torcida, que já comprou todos os ingressos. Ele vai poder levar a campo o time que ele quiser, né? Até parece que o Eric Marcos vai ter condição de jogo aí. Parece que treinou, parece que pode ser que seja relacionado. A tendência é que fique no banco de reservas, até porque não treinou aí nos últimos dias, né? E aí fica, né, essa expectativa de um Vasco intenso, de um Vasco com muita força de marcação, de um Vasco que não vai entrar um clima de oba-oba, né? A gente não pode entrar achando que a gente vai vencer o jogo a qualquer momento. Muito pelo contrário, a gente tem que entrar
para poder fazer os gols já na primeira etapa, garantir uma vitória tranquila já no primeiro tempo, para não sofrer, para não dar susto no torcedor e falar para vocês, se o Vasco vencer nessa rodada, pula para 40 pontos, lembrando que o Vasco vai seguir com um jogo a menos, né, do que a maioria dos outros times, o Vasco pode ultrapassar o Bahia, pular ali para a 15ª colocação e ficar na cola do Santos e do Corinthians, que provavelmente, perdendo nessa rodada, ficariam com 41 pontos, né, e com um jogo a mais do que o nosso Vasco aí para esse restante de campeonato brasileiro. A sequência da rodada, temos Vasco encarando o Cruzeiro, depois Vasco encarando o Atlético Paranaense, 2 jogos fora de casa, depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro para pegar o Corinthians e depois a gente caminha, né, já para a reta final do campeonato aí com as 2 próximas partidas, uma fora e uma em casa, para definir a manutenção, para definir que o Vasco segue na Série A, para que ano que vem as coisas melhorem de uma vez por todas no nosso Vascão. E tem recado também da nossa parceira do canal aí para essa próxima rodada, que é a 1win. A 1win tá com a promoção, parceiro, que vai dar 500% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, vamos dizer que você coloque lá R$100. Sabe quanto que vai cair na sua conta da 1win? R$500. É a única casa de palpite, né? O único lugar que você vai fazer sua fezinha, você vai ter um depósito sinistro desse de 500%. Ou seja, quem quiser tirar proveito dessa parceria, corre lá no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro, não esqueça de usar o código promocional Coelho500, que é importante. Se você não usar esse código promocional, você não vai receber o seu bônus de boas-vindas de 500%. Então corre lá, tira proveito dessa parceria, jogo do Vasco contra o América, com certeza o Vascão vai conseguir essa vitória, você bota lá, faz sua fezinha e com certeza você vai sair por cima, com muita grana no bolso, ainda mais um bônus promocional desse de 500% que você ganha por lá, beleza? Então é basicamente isso, corre lá, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, siga as nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e mais tarde a gente volta com a segunda edição para vocês aqui no canal. Abraço, tamo junto!